Continuar a falar sobre os estudos sobre o Oriente Médio, essa guerra entre Israel, né, e o Hamas aí na faixa de Gaza. O que aconteceu é que após a Primeira Guerra, né, houve a desintegração do Império Turco-Otomano, né, que era o responsável aquela área toda. Então, os britânicos, né, eles ficam com uma parte da Palestina, tá? Lembrando que os árabes, eles estão ali desde 638, né? Então, houve a declaração de Balfour, né? Que o governo britânico, ele dá uma declaração em prol à causa sionista, né? Em prol à causa dos judeus, porque os judeus queriam criar uma pátria naquele lugar, né? Isso porque no século XIX o sionismo ele se espalha por toda a Europa, né? E ele tinha como principal objetivo, esse movimento nacionalista, a criação de um Estado para os judeus, né? De todo o mundo. Então você tem ali o manifesto de Theodor Herzl, né? Em 1896 ele cria um manifesto chamado O Estado Judeu, né? E esse movimento ele surgiu como uma resposta ao antissemitismo que estava crescendo na Europa naquela época, tá? E lá em Viena, em 1986, houve uma reunião dos intelectuais sionistas pelo fim dessas perseguições, de milênios de perseguições e exílio, né, do povo judeu. Então o estopim de tudo isso, o final de tudo isso que moveu mais essa questão foi o Holocausto lá do Bigodinho, né? 6 milhões de judeus foram dizimados, né, pelos nazistas. Então, a princípio, alguns pensaram em criar essa nação, essa pátria para os judeus, ou na Argentina, ou na Uganda, ou em nome estranho, Birobidzhan, que fica lá na Sibéria, que é a fronteira entre Rússia e China, né? Então houve o que muda tudo isso daí é a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra acaba modificando tudo isso. Por quê? Porque houve a desintegração do Império Turco-Otomano, né? Os britânicos eles passam a controlar a região da Palestina. Então ali tinha o Império Otomano, tinha uma grande população árabe em massa que está ali desde 638, né, que foi permitido estar lá pela Liga das Nações, e haviam poucos judeus residindo ali, né, poucos judeus. Então, os britânicos fazem a Declaração de Balfour, né, que é um passo fundamental em prol da causa sionista, né, dia 2 de novembro de 1917, uma carta do governo britânico em apoio ao lar nacional para os judeus naquela região da Palestina. Mas eles deixam bem claro que eles não deviam ser os habitantes daquela parte da Palestina, os árabes, eles não deveriam ser prejudicados. Os direitos civis deles, os direitos religiosos daquelas comunidades não judias, não deviam ser prejudicados, né? Então, ali tinham que se preocupar com os direitos árabes e de outras etnias que deveriam ser respeitados ali, tá? Então, entre 1920 e 1930, né, com o êxodo judeu e o êxodo de alguns sobreviventes do Holocausto, né, existiu esse êxodo. E após o fim da Segunda Guerra Mundial, já haviam ali cerca de 600 mil judeus que já estavam na Palestina, que era a metade da população árabe. Então começou a ter aqueles conflitos, aquelas tensões entre aquelas duas comunidades, né? Então, para tentar solucionar isso, a ONU, em 1947, ela propôs a criação de dois estados, um estado árabe e um judeu. E Jerusalém deveria ter uma atenção, um regime diferenciado, um regime especial, né? Então, o plano da ONU, ele, apesar de aprovado, ele nunca foi implantado, tá? Os árabes não aceitaram ceder seus territórios, né?
Mas em 14 de maio de 1948, ocorreu o fim do mandato britânico na Palestina. E o governo britânico ele até concordou com essas partilhas de terra da ONU, mas ele não quis implementar, ele não quis. Então ali o líder judeu David Ben-Gurion, em 1948, no dia 15 de maio de 1948, ele proclama, ele estabelece o Estado de Israel, né? Já um dia depois, no dia 15 de maio desse mesmo ano, 5 países árabes que eram vizinhos, eles entram em guerra contra a criação desse Estado de judeu, né? Aí foi o primeiro conflito chamado Guerra Árabe-Israelense. E ela durou por volta de um ano, né? Israel venceu, expandiu seu território, ocupou a parte ocidental de Jerusalém e a Jordânia ocupou a parte oriental, né, de Jerusalém. O Egito acabou ficando com Gaza, né, mas lá na frente Israel entra em uma guerra junto com a França e um outro país, entra em guerra contra o Egito, mas depois aí que acontece a separação de Gaza do Egito, né? Porque até aquele momento o Egito estava com Gaza, mas na outra guerra houve essa separação. Então Gaza ficou Egito, Gaza, Israel, né, separando a Cisjordânia, separando os territórios, né, entre as nações de mesma religião ali. E ali, depois os palestinos, eles ficam sem um país, eles ficam, né, perdidos, desalojados. Alguns judeus também ficam desalojados e alguns fogem, né, começam a ir para a Cisjordânia, né? E esse êxodo dos palestinos ele é chamado de Nakba, que significa catástrofe ou destruição. E eles marcam essa data exatamente no dia da criação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948. Então, mais de 5 milhões de refugiados em 1940. De 1940 para cá, existem mais de 5 milhões de refugiados palestinos que são descendentes, netos, filhos dessa população árabe, dessa população palestina. Já em 1946, devido a uma crise no canal de Suez, ocorreu a guerra entre o Egito e Israel. Israel estava apoiado pelo Reino Unido e França. Foram apenas 9 dias de conflito e aí Israel e França e Reino Unido acabam se retirando do Egito. O terceiro conflito ocorre em 1967, que é a Guerra dos 6 Dias, que ela dura realmente 6 dias e termina no final com a ocupação de Israel. Israel ocupa a Cisjordânia, né, e também a parte oriental de Jerusalém. E também Gaza e a Península do Sinai, que pertencia ao Egito, né, também toma isso daí. E o último conflito, em 1973, que é a Guerra do Yom Kippur, né, que é o Egito e Síria contra Israel. Essa guerra durou 20 dias, né. Lá em 1978, o Egito ele se tornou o primeiro país árabe que assinou um acordo de paz com Israel, né, naqueles acordos de Camp David, né. Então o Egito recupera o Sinai e acaba renunciando à faixa de Gaza. Tá? O acordo de Camp David de 1978, né, marca o fim da guerra entre os povos de Israel e os povos árabes vizinhos. Tá? Ali com a presença do presidente do Egito, Anwar al-Sadat, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e o primeiro-ministro de Israel, Menahem Begin. Então apenas a Jordânia e o Egito eles assinaram esse tratado de paz com o Estado de Israel, o Estado judeu, né? Os outros países árabes, além do Irã, não reconhecem o Estado de Israel, porque consideram o território como ocupação ilegal. Então a luta agora é entre palestinos e Israel, tá? Só para você ter uma ideia do que significa. Então, as outras nações árabes, as nações árabes, elas não consideram ali a criação do Estado de Israel, consideram ocupação ilegal,
E essa guerra está acontecendo entre palestinos e israelenses, né? Então as nações em volta tem as nações árabes que não estão ali diretamente em guerra com Israel. No século XIX, o sionismo se espalhou, né, pela Europa, né? E foi como eu disse lá no início, voltando lá no início, e deu origem a tudo isso daí. Mas o importante é relembrar que a nação árabe já estava lá desde 638. Você pode observar isso pelo Domo da Rocha, a Mesquita de Al-Aqsa, que já estão lá. Inclusive, o Domo da Rocha está exatamente no terreno onde havia os dois templos judaicos. Né? O primeiro e o segundo templo estão debaixo daquela mesquita dourada que você vê na foto principal de Israel. E o que é uma representação importante para os judeus é o Muro das Lamentações, que não tem esse nome, tá? As pessoas que viam os judeus balançando a cabeça achavam que estavam se lamentando, quando na verdade estavam orando. Então começaram a chamar de Muro das Lamentações, mas ele tem outro nome, que eu não lembro aqui. E então esse muro é importante para os judeus, né? Então, alguns tratados não são respeitados. O Tratado de Oslo não é respeitado, né? É, todas as vezes que tentaram fazer alguma coisa por meio de tratados, eles não foram respeitados. Você não pode, numa guerra, você tomar um território e colocar o seu país, os habitantes do seu país, para morar naquele território tomado. Né? Você percebe que os britânicos eles tomaram aquela região e depois eles saíram daquela região e ainda deixaram aquela região em apoio à causa sionista, ou seja, pensaram nas dificuldades dos judeus, né, devido ao Holocausto, devido às perseguições que sofreram na Europa. Então os britânicos deixam o terreno, eles apoiam a causa sionista, né, mas eles deixam bem claro que não deveriam interferir na religião, né, e daquela comunidade que já existia ali. Tá? Hoje em dia, Israel entra ali, aquela comunidade passou a ser oprimida. Né? Só que nesse Tratado de Oslo, onde os judeus reclamam essa questão, porque eles consideram que aquela terra não tinha ninguém ali, que o tratado não pode se aplicar naquilo ali. Só que os britânicos deixaram bem claro, não mexam com a religião, não mexam com aquela comunidade. Vocês estão vindo residir por um lugar que já existe uma comunidade ali. Já existe uma religião formada que só, para você ter ideia, só depois de muito tempo, de muitas décadas, que Israel se tornou a metade da população daquele lugar. 600 mil judeus para metade da população que havia ali, né? Metade da população que já estavam ali. Então, você vê que com a declaração de Balfour, o governo britânico ele se preocupou com a causa sionista. Né? Mesmo tendo expulso o Império Turco Otomano dali, né? Por ter apoiado a Alemanha nazi, eles tomaram aquela região, né? Outras regiões foram divididas entre os outros apoiadores, os britânicos, e ali eles são a favor da causa sionista. Né? No dia 2 de novembro de 1917, eles fazem essa carta, né, em apoio a um lar nacional para os judeus, naquela região palestina, deixando claro exatamente que não poderiam prejudicar os direitos civis e religiosos da comunidade não judia. Né? Os direitos dos árabes e de outras etnias deveriam ser respeitados. Depois, ainda assim, a ONU tenta resolver essa questão, porque começam a crescer e arrumar encrenca, e se decide pela criação de 2 estados. Tá? Mas eles não implementaram isso. E aí o que acontece? Israel se emancipa. Né? Ele vai e emancipa ali, e ali causa
uma guerra, né? Apesar de serem vitoriosos, saírem vitoriosos dessa guerra, não foi uma coisa muito conveniente, né? Apesar que também, entre uma nação que está com a metade de uma população, com certeza tem um medo de ser dizimado ali, de acontecer alguma coisa grave. Então eles tiveram possivelmente de que lutar, né? Só que nessa divisão de terras, esse tratado tinha que ter ido à frente, pelo menos se tentado. Houve uma omissão aqui, né? A ONU propôs a criação, né? E daria um regime especial a Jerusalém, né? Ia resolver isso mais à frente, que é um conflito maior lá, mais importante, né? Por isso que não se deixa ter lá em Jerusalém embaixada de países, né, apoiadores de Israel. Por exemplo, os Estados Unidos, o Trump provocou já, queria colocar a embaixada lá, o Bolsonaro queria colocar a embaixada do Brasil lá, tipo, fazendo provocações inconvenientes, sabe? E não se sabe o motivo disso, são provocações em barris de pólvora, né? Se você coloca uma embaixada lá, coitado do embaixador que tinha que ser deslocado para lá, que o medo ia ser tremendo. Porque se você coloca uma embaixada dos Estados Unidos e uma do Brasil lá, ou uma ou outra, rapaz, quem tivesse lá estava lascado, entende? Então tem situações que o embaixador deve ficar mesmo naquela situação que não passa nem vento, né? Naquela situação braba. Então a ONU ela aprovou, isso não foi implantado, né? Os árabes não aceitam, entram em guerra, né? A, os britânicos também eram a favor disso, mas também não implementam. Então, o que aconteceu? O líder judeu lá, o David Ben-Gurion, ele proclama, estabeleceu ali o Estado de Israel, né? Aí começa toda essa guerra que a gente vê aí.